Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início ao assunto da disciplina de Projeto Hidrossanitário 2, com o assunto da introdução do tratamento dos esgotos, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre esse que é um dos assuntos da nossa disciplina e a gente vai dar uma contextualizada, falar sobre alguns pontos referentes à questão sanitária e de tratamento de esgotos, ok? Primeiro, a gente precisa entender a problemática do lançamento dos esgotos sem tratamento, ok? Porque quando a gente compreende essa problemática, é que a gente vê a importância de se estudar o saneamento e ver algumas alternativas para essa questão sanitária, ok? A pesquisa nacional do Atlas dos Esgotos, certo? Da depoluição das bacias hidrográficas 2017, perdão, ela aborda um déficit dos índices de cobertura em relação ao sistema de coleta e tratamento de esgotos nas áreas urbanas brasileiras, certo? Essa foto é uma foto de 2018, como vocês podem ver, são crianças em comunidades carentes, né, em zonas com um poder econômico bem mais baixo, zonas que têm uma carência muito grande na questão econômica e financeira e, consequentemente, também demonstra essa carência na questão sanitária e ambiental. É um reflexo dessa situação econômica, certo? Como vocês podem ver, elas brincando, passando, né, por uma pontezinha de madeira que tem contato com esgoto a céu aberto, que prolifera diversos tipos de doenças, certo? E também não é um ambiente muito saudável para essas crianças, ok? A gente vai trazer alguns números, alguns dados para vocês. Primeiro, 43% possuem sistema coletivo, certo? Desses 43%, 12% são de solução individual, 18% são esgotos coletados, mas não são tratados. E 27% da população brasileira não há coleta de esgoto. Não há coleta nem tratamento, ok? Esses são alguns índices que mostram os parâmetros com relação ao tratamento sanitário no Brasil, certo? Se vocês perceberem, obviamente, mais de 50% da população não possui um sistema coletivo de esgoto, certo? Dentro dessa porcentagem, 27% não há sequer coleta nem tratamento, como o exemplo da imagem do lado aqui, ok? Cerca de 96,7 milhões de pessoas não dispõem de tratamento de esgoto. Então, são, na maioria das vezes, pessoas de renda baixa que estão à margem da sociedade, que não dispõem desses serviços essenciais que são os tratamentos sanitários, certo? A gente vai ver mais para frente alguns problemas que ocorrem devido à consequência desse não tratamento do esgoto. A Lei Federal 11.445 de 2007, ela traz o conceito de saneamento básico no artigo 3º, no inciso 1, que é o seguinte: saneamento básico são conjuntos de serviços, infraestruturas, instalações operacionais de abastecimento de água potável. Então, a partir do momento que a água é fornecida à população, é um meio de saneamento, ok? 2. Um esgotamento sanitário, ou seja, o despejo, os dejetos advindos das residências, também é uma definição, instalação de um saneamento básico, não somente o abastecimento, como no item A, mas também o esgotamento sanitário. No item C, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, também é um conceito que é abrangido pelo saneamento básico. Toda a questão de limpeza de rejeitos e também a questão dos manejos, como é manejado esse rejeito, também contempla o saneamento básico. Letra D, a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, ou seja, as águas advindas das chuvas, também é uma responsabilidade do saneamento básico. Com relação especificamente aos esgotos sanitários, a gente tem que eles são constituídos pelas atividades de infraestruturas e instalações, operacionais de coleta, transporte, tratamento, disposição finais adequadas dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final do meio ambiente. Ou seja, todo o percurso que o esgoto corre, trago tanto das residências quanto dos comércios, indústrias, enfim,
todo o processo da despeja, digamos assim, desse esgoto até o destino final, e o seu tratamento, que é o principal, é responsabilidade do saneamento básico, que é tratado como esgoto sanitário, ok? Há alguns aspectos legais e normas que trazem diretrizes, digamos assim, para o projeto de sistema de esgoto. São a NBR 9648 de 86, que traz o estudo e concepção de sistema de esgoto sanitário. A NBR 8160 de 99, são sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução. NBR 9649 de 86, são projetos de redes coletoras de esgoto sanitário. NBR 12.207 de 92, projeto de interceptores de esgoto sanitários. A NBR 12.208 de 89, projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. E a NBR 12.209 de 2011, são projetos e estações de tratamento de esgoto sanitários. Então, na área de atuação profissional de vocês, quando for necessário o trabalho de vocês com o tratamento de esgotos, vocês vão ser preciso consultar alguma dessas NBRs, certo? Que vão ser abordadas ao longo da nossa disciplina. Então, são NBRs que trazem desde o projeto, execução, até o estudo, concepção e também alguns equipamentos de intervenção no esgoto sanitário, como estação elevatória, estação de tratamento de esgoto, certo? Todas essas NBRs podem ser consultadas para a verificação de como é o procedimento ou a metodologia empregada para esse tratamento de esgoto, ok? Uma definição bem geral, digamos assim, do que é o esgoto sanitário, certo? É mais um mapa mental, digamos assim, para a gente fixar bem essa parte. O esgoto sanitário ele é dividido em 4 grandes áreas, certo? Que é o esgoto doméstico, as águas de infiltração, o esgoto industrial e as águas pluviais, certo? Na parte do esgoto doméstico se classificam os domicílios e os comércios, ou seja, todo esgoto sanitário advindo de domicílios e comércios são classificados como esgoto doméstico, ok? As águas de infiltração são águas que se infiltram nas tubulações. Como as tubulações, na maioria das vezes, são dimensionadas de maneiras subterrâneas, dentro da própria tubulação subterrânea aterrada, vai infiltrar algum tipo de água, e essas águas também vão para o esgotamento sanitário, certo? Uma terceira classificação ou subdivisão de esgoto sanitário são os esgotos industriais, que são advindas de fábricas e indústrias, certo? E a quarta subdivisão, ou a origem, onde é oriundo esses esgotos, são de águas pluviais, que são do deflúvio superficial, ou seja, as águas produzidas pela chuva, certo? Então, no esgoto sanitário, tem esses 4 tipos de origens, vamos dizer assim. O esgoto pode vir tanto da área doméstica, quanto de infiltração, como da área industrial ou de águas de chuva, certo? Essas são as 4 subdivisões ou classificações de esgoto sanitário. Alguns objetivos do sistema de esgotamento sanitário, certo? O porquê do objetivo sanitário, social e econômico. A gente vai ver esses 3 pontos aqui que influenciam diretamente no porquê que a gente deve tratar saneamente os esgotos, certo? No ponto de vista sanitário, a coleta e remoção rápida e segura, que é um ponto principal, das águas residuárias. A gente sabe que essas águas residuárias são aquele que a gente chama de esgoto. Então, são águas sujas, poluídas, que trazem consigo possíveis proliferantes de doenças. Então, uma remoção rápida e principalmente segura é fundamental do ponto de vista sanitário, certo? O que é que isso traz por consequência? A redução ou eliminação de doenças de transmissão através da água, ou seja, por consequência, o aumento da vida média dos habitantes. A qualidade de vida, como vocês sabem, ela não é mensurada simplesmente pelos padrões econômicos, mas também pela média de vida dos habitantes. E quando a gente tem um tratamento sanitário adequado, a gente prolonga essa média de vida dos habitantes, sem falar no bem-estar, certo?
desses habitantes dessa determinada localidade ou região, ok? Do ponto de vista social, a melhoria das condições de conforto e bem-estar da população, a gente evita a questão dos maus cheiros, de mal-estar, né? Então, quando a gente tem uma boa coleta sanitária, um bom destinamento e principalmente tratamento dos esgotos, a gente a gente melhora a condição do conforto, certo? Da população. Outro ponto também social é o controle da estética do ambiente, evitando lamaçais, surgimento de odores desagradáveis, como já foi citado anteriormente. Principalmente do ponto de vista visual, vamos dizer assim. Quando a gente tem um tratamento de esgoto adequado, não somente no ponto com referente a odores e cheiros, enfim, mas também ao ponto de questão visual. Quando o ambiente está bem saneado, ele está visivelmente belo, certo? Isso traz um certo conforto para aquela população. E com relação à economia também, quando a gente trata esses esgotos sanitários, existe a redução dos gastos públicos com campanha de imunização e erradicação de moléstias endêmicas ou epidêmicas. Como no caso, vocês sabem, a leptospirose, por exemplo, é uma doença que ela é oriunda da urina do rato, que muitas das vezes se encontra nos esgotos, certo? Geralmente, a população mais atingida pela leptospirose é a população de baixa renda, que tem maior contato com esses esgotos por consequência de não ter uma boa infraestrutura ou um bom saneamento naquelas localidades, ok? Quando os poderes públicos se voltam mais para a manutenção, instalação e as políticas públicas de tratamento sanitário, ela evita gastos com campanhas de imunização e vacinação, pois a qualidade de vida da população ela acaba se tornando bem melhor, certo? Evitando doenças e algo do tipo, ok? Sem falar na preservação dos recursos naturais e promovendo o desenvolvimento industrial e do comércio também. Quanto a cidade é limpa, bem saneada, evita problemas de saúde, como já foi dito, além do fato que a cada R$ 1 que é investido em saneamento, se economiza no em média R$ 4 a R$ 5 com qualidade de vida e saúde, certo? Ou seja, se eu invisto um valor X em saneamento urbano, eu vou economizar 4x mais em campanhas de imunização, em controles de erradicação de doença, em qualidade de vida e até mesmo no desenvolvimento do comércio e indústria daquela localidade, ok? Vamos ver um pouquinho agora o sistema de esgoto sanitário, certo? Como é que funciona? Tem o esgotamento, que pode ser dividido em sistema individual ou sistema coletivo, certo? Esse sistema coletivo tem o sistema separador e o sistema unitário. No sistema separador, geralmente a gente denomina como sistema condominial, mas na frente, ao longo da disciplina, a gente vai ver exemplos desse tipo, ok? E também o sistema convencional. Esses dois tipos de sistemas estão classificados dentro do sistema separador. Uma solução individual dos esgotos são as fossas verdes, ok? As fossas verdes nada mais é do que um sistema limpo, digamos assim, no tratamento de esgoto. Como vocês podem ver aqui pelo esquema da esquerda, a gente tem o esgoto vindo da residência e entrando nesse sistema, que é uma caixa de 1 metro de profundidade por 3 metros de comprimento, certo? Aqui vão ter algumas barreiras como pedras e algumas barreiras físicas, vamos dizer assim, para o esgoto sujo que chega, vem aqui por baixo e tem alguns tijolos aqui alinhados e tem algumas camadas de casca de coco, de areia, de brita, de pedra fina, que vai fazendo com que filtre essas impurezas ao longo desse percurso, porque aqui é um sistema ascendente, ou seja, a água de esgoto que está aqui vai vir de baixo para cima. E quando ela vai subindo nessa filtragem, vamos dizer assim, ela vai diminuindo as impurezas, certo? Principalmente os resíduos sólidos, como as fezes e outras questões que não são interessantes, ok?
E a partir do momento que vai sofrendo essa filtragem, ela chega aqui em cima somente com a água e alguns nutrientes que são importantes principalmente para as atividades de plantação, ok? Nesse sistema de fossa verde, não é recomendado que se utilize plantas que são raízes, como por exemplo macaxeira, batata, enfim, que ela fixa o seu fruto no solo. É interessante que se utilizem grãos como milho, arroz, feijão, enfim, que ela absorve esses nutrientes e consegue frutificar bem, com qualidade bem mais elevada, certo? A minha professora da graduação, a professora Aniele Brito, fez um trabalho justamente nesse sentido, que foi na comunidade Munguriba, no Crato, certo? Inclusive esse material ela disponibilizou para as nossas aulas, ok? E é um projeto que ela constatou no seu projeto de doutorado, se eu não estiver enganado, ou foi de mestrado, que quando se utiliza a fossa verde, a qualidade dos frutos são bem mais elevados do que utilizando somente a rega convencional, certo? A irrigação convencional. Então, porque essa água já vai vir com alguns nutrientes, sais que são de sua importância para o fortalecimento dessas plantações, ok? Outra solução individual são os tanques sépticos, que mais na frente a gente vai aprender ao longo da disciplina como calcula e como dimensiona esses tanques, ok? Aqui a gente tem um sistema combinado, que é uma fossa séptica e um sumidouro, ok? Existem alguns distanciamentos mínimos, por exemplo, esse sumidouro e fossa séptica tem que estar distante em um raio de 30 metros, pelo menos, no mínimo, de poços ou de lençóis freáticos, que são utilizados para a retirada de água para o consumo humano, certo? Eu não posso colocar ou dimensionar um sumidouro, um tanque séptico próximo de um poço. Tem que ter uma distância mínima, ok? Da residência, perdão, é um mínimo de 4 metros, ok? Nesse caso aqui a gente tem a caixa de inspeção, que vai vir os rejeitos da residência, vai vir para uma fossa séptica, que tem 2 filtros, que a gente vai ver mais à frente como funcionam esses filtros, e depois de filtrado ele vai ser dimensionado para um sumidouro, ok? A solução coletiva, que é aquele sistema condominial que a gente falou lá atrás, cada residência vai contribuir com uma certa parcela desses rejeitos. Por exemplo, essa primeira residência vai contribuir com rejeito, essa outra também, e vai vir um ramal principal, vamos dizer assim, com todos esses rejeitos. E essa unidade transportadora e coletora é levada para a unidade de elevação e depois para a unidade de tratamento. Só depois que a água é tratada, no caso o esgoto é tratado, é que ela é destinada a um rio, a um afluente, enfim, a algum corpo hídrico, ok? Eu não posso pegar o esgoto que vem direto das residências e jogar para algum corpo hídrico. Eu tenho que obrigatoriamente fazer algum tratamento, ok? Aqui no caso a gente tem a ETE Malvinas, que é a Estação de Tratamento de Esgotos, o significado da sigla é ETE, certo? Se vocês, principalmente a gente que é aqui de Juazeiro, né, visitou o Horto do Padre Cícero alguma vez, a gente viu lá de cima as piscinas muito grandes. E essas piscinas nada mais são do que essas estações de tratamento, que elas fazem todo o tratamento de esgoto de uma parcela da população. Eu não me engano, se eu não estiver enganado, somente 30% da malha urbana de Juazeiro é composta por esse tratamento de esgoto, que a gente vai coletar todo o esgoto da cidade, passar por um tratamento e, através do sistema de lagoas de estabilização, que a gente vai ver mais na frente, é feito essa remoção das impurezas do esgoto e destinada para um corpo hídrico, que nesse caso é o Rio Salgadinho, aqui em Juazeiro. Ok? A gente tem aqui alguns esquemas sobre tanques sépticos e sumidouros, como é que funciona, caixa de passagem, posto de visita, fossa séptica, enfim. Mais na frente a gente vai detalhar esses pontos, ok? Aqui são outros esquemas que nesse momento não é tão interessante para a gente ver.
Um ponto importante que a gente precisa finalizar nessa aula é a questão dos critérios de projeto da rede coletora, certo? O que acontece? Existem alguns pontos que são imprescindíveis para o dimensionamento de uma rede coletora. Eles são a população, que é medida em habitantes, certo? O coeficiente de retorno, que o que é esse coeficiente de retorno? É mais ou menos um tempo estimado de uma quantidade, melhor dizendo, estimada de esgoto produzida por uma determinada população. Uma população residencial unifamiliar produz cerca de 60 litros de esgoto por dia ou por mês, por exemplo. Então, é uma estimativa com relação a esse consumo. A taxa per capita, que é o consumo em litros por habitante dia, quanto de esgoto cada habitante produz por dia, esse coeficiente, e também os coeficientes de variação de vazão, K1, K2 e K3, certo? Além das condições hidráulicas. O que é que significa esse K1, K2 e K3? São variações, por exemplo, ao longo do dia existem um horário, que é o K1, só para vocês entenderem como funcionam esses coeficientes de variação, mas isso aí vai ser explicado posteriormente mais detalhado. Existe uma determinada hora do dia que o esgoto é produzido em maior quantidade. Por exemplo, ao meio-dia é produzido mais esgoto do que às 3 horas da manhã, por exemplo. Então a gente vai pegar esse K1, justamente o coeficiente, qual a hora de maior produção de esgoto durante o dia. Ao meio-dia o pessoal vai para o trabalho, toma banho, usa o banheiro, enfim, escova. Então ao meio-dia é produzido mais esgoto que às 3 da manhã, que a maioria da população está dormindo, por exemplo. Então aqui o K1 é a hora de maior produção de esgoto durante o dia. Aqui o K2 seria o quê? O dia de maior produção de esgoto ao longo de uma semana. Então, no final de semana a população está mais em casa do que durante a semana. Então esse K2, um dia de sábado, por exemplo, produz mais esgoto do que um dia de semana comum, de segunda a sexta, sem contar feriados, ok? E o K3 seria o mês que tem o maior consumo, a maior produção diante de um ano, por exemplo. Aqui onde a gente está situado, no Nordeste, em Juazeiro do Norte mais especificamente, existem épocas do ano que o calor é maior do que em outras. Por exemplo, em setembro, outubro, novembro, o calor é bem maior do que em janeiro. Então, teoricamente, a gente vai consumir mais água, vai tomar mais banho e, consequentemente, vai produzir maior quantidade de esgoto, ok? Existem também outras variações que são, por exemplo, pontos bem específicos. Em Juazeiro do Norte, tomando como exemplo mais uma vez, existem as romarias, que são meses ou são épocas do ano que a população triplica, quadriplica, às vezes até quintuplica o tamanho. Juazeiro tem uma população estimada em 280 mil habitantes e em épocas de romarias essa população chega até 1 milhão de habitantes. Então, muitas das vezes, o consumo de esgoto, a produção de esgoto, acaba aumentando muitas vezes a capacidade de produção. Então a gente também tem que se adequar a essas variantes para o dimensionamento de um projeto de uma rede de esgoto, ok? A gente tem que levar em conta todas essas observações para o melhor dimensionamento, certo? A unidade do sistema de esgoto, isso aqui depois eu vou falar com vocês. Deixa eu ver o que mais. Só alguns elementos, certo? E aqui no mais é só uma imagem dos emissários, que são a destinação final dos esgotos, como é que acontece, certo? O material que foi utilizado para essa aula é a Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário, esse livro aí do Milton Tomayuki, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nas próximas aulas a gente vai destrinchar melhor esses componentes e alguns cálculos de dimensionamento desses esgotos. Muito obrigado, pessoal, e até mais.